Sejam bem-vindos de novo aqui. Hoje eu tô num cenário diferente, tô bem animada aqui, por sinal. Eu tava fazendo aqui os vídeos, né? Quem me segue lá no Elaine Torch viu que agora eu tô com um novo Instagram com o nome da minha metodologia, algo que nasceu depois de anos. Eu tô super animada, mas eu vou continuar aqui com o canal no YouTube, vou continuar lá com o Instagram. É só mais algo, né, que Deus tem colocado na minha vida e que eu tenho desfrutado, que é essa parte dessa metodologia própria. Mas aqui eu vou poder falar das coisas que eu tenho vivido, da minha história e falar com vocês de forma mais aberta. E falando de forma mais aberta, essa semana eu estava fazendo algumas coisas mais sistêmicas, né? O que é sistema? Sistema é quando várias pessoas têm ali um objetivo. Então, o que é um sistema familiar? É uma família, ela tem um objetivo, passar a vida adiante, ali dentro ela tem ordem, pertencimento, tem toda uma parte de introdução. Eu não vou entrar nisso agora, porque eu só vou falar um relato sobre algo que eu estou vivendo, né? Mas que pode ser que ajudem vocês em algo. E uma das dinâmicas assim que eu tenho percebido, principalmente quando a gente vai falar sobre dinheiro, dentro da dinâmica do dinheiro, o dinheiro ele não é só um material ali, ele é uma pessoa. Então, quando eu vou falar do dinheiro, a dinâmica do dinheiro, eu sempre tô usando os bonequinhos da Sofia e do Diego. Calma aí, que logo que eu vou ter uns bonequinhos pra mostrar pra vocês. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, sou eu. E o dinheiro é esse, tá vendo? Por mais que eu utilize o dinheiro, eu tenho uma dinâmica ali com aquele dinheiro, né? Ele também tem energia de vida, então ele também é como se fosse uma pessoa ali. E aí dentro dessa dinâmica, aí acontecem várias coisas, né? Por exemplo, quando eu olhava para o dinheiro quando eu era criança, eu só via o dinheiro quando eu via casal. Então toda vez que eu via um casal, eu via sempre dinheiro ali, né? E quando alguns se separavam, eu via que a situação financeira ficava ruim. Que crença eu criei sobre o dinheiro? Que quando a pessoa ela tá em relacionamento, ela tem mais dinheiro, ela tem mais condição. Então, por exemplo, quando eu fui casada, eu via que a minha situação financeira, eu não tinha dívidas, mas era de um jeito. Quando eu separei, automaticamente comecei a ter dívidas. Claro que tinha porquês, mas mesmo assim eu comecei. E quando eu fui entender a dinâmica do dinheiro, o que eu percebi? Que eu não entendia que o dinheiro era isso e aqui era o casal. Que se o dinheiro não estivesse aqui, independente de ter casal ou não, o dinheiro não estaria ali naquela relação. Que o dinheiro ele era uma energia de vida, ele também era uma pessoa. Então não era porque era um casal, podia ser uma pessoa, mas se ela tivesse relacionamento bom com o dinheiro, esse dinheiro ficaria. E eu sei que isso serve para tudo. E aí eu queria falar não do dinheiro, eu dei um exemplo do dinheiro, tomara que ajude vocês em alguma coisa, porque aí vocês vão observar qual é a dinâmica do dinheiro aí com vocês, mas eu queria trazer isso para algo que foi muito importante para mim. Como vocês sabem, o abandono foi a dor mais difícil de conseguir lidar. Só que eu associava o abandono ao meu pai e minha mãe. Então eu tinha integrado meu pai e minha mãe na minha vida, eu tinha aceitado as coisas boas, ruins, o que aconteceu antes do divórcio, eu tinha entendido todos os processos que tinham acontecido, até aí tudo bem. Só que o que eu não tinha feito? Eu sempre associava eles como abandono, então eu olhava para os dois e eles eram abandono. Mas na verdade não, o abandono era outra coisa, era outro campo aqui, outra pessoa, que nem a dinâmica do dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a observar que eu tinha trabalhado a parte do meu pai e da minha mãe, mas eu não conseguia. Toda vez que eu tinha problema, vinha o gatilho do abandono de novo. Eu falava, mas por que se eu já perdoei meu pai, minha mãe, se tudo isso já aconteceu, por que eu tô vivendo isso? Até eu entender que eu não tinha olhado para o quê? Para o abandono. Eu tinha olhado para o meu pai e minha mãe, mas meu pai e minha mãe não eram o abandono. Então, eu precisava olhar para o abandono. Assim como eu precisei olhar para minha criança, porque eu tinha a mania de pegar a minha criança e culpar ela por tudo. Sendo que ela também estava vivendo o processo dela, então muitas vezes eu não conseguia olhar para ela, eu achava que o abandono e ela eram a mesma coisa, então eu não queria olhar para ela, porque senão eu teria que olhar para o abandono, mas não é, tinha que olhar separadamente para cada coisa. E quando eu falo olhar, gente, é ter consciência que cada coisa tem seu devido lugar. E aí dentro disso eu fui olhando para o abandono, mas eu fui também vendo para as relações. Por exemplo, a relação minha com o amor. Eu associava amor e abandono juntos, só que você pensa, são duas coisas diferentes, mas eles estavam juntos para mim, eu não conseguia lidar com eles de forma separada. Então eu fui entendendo, não, opa, o abandono é uma pessoa, eu tiro, e aí eu vivo o amor. E aí eu fui entendendo que o amor também não é nas relações, por exemplo, tá aqui eu, meu relacionamento, e aqui tá o amor. Eu posso ter um relacionamento e não ter amor nesse relacionamento, se o amor não estiver aqui colocado junto.
Então, eu fui entendendo que o amor, que o abandono, eles eram campos, eles eram energia também. E nós, como seres humanos, erramos em muitas coisas, e eu errava muito nisso, porque quando eu achava que dentro do relacionamento existia amor, eu colocava o abandono aqui, tá vendo? Porque se eu tinha o amor e o abandono como uma coisa só, o que eu fazia? Eu conectava os dois aqui. Então, eu automaticamente nos relacionamentos sentia muito abandono e às vezes até falta de amor por conta disso. Quando eu cuidei do abandono, eu soltei, eu fui entendendo que o amor era isso. E aí, mesmo se eu não tiver um relacionamento, eu entendo que eu posso caminhar com amor. E é isso que atrapalha muito os relacionamentos, que atrapalha muito a vida, porque a gente associa as coisas, a mesma coisa. Aqui é a dor, aqui sou eu não sou a dor que eu sofri. São duas coisas separadas, ainda que elas estejam caminhando juntos ali por um momento. Mas como que a gente consegue viver diferente? Quando a gente consegue entender, ter consciência e ter recursos. Como criança, eu não tinha essa condição. Como adulta hoje eu tenho. Como adulta hoje eu tenho ferramentas para fazer isso. E isso serve para tudo, para tudo. E aí eu resolvi, né, trazer vídeos. Ó, quem tá chegando ali. Vem cá, filho. Pode falar. Qual carregador? O meu não. Então traz suas coisas e traz para carregar aqui, porque a mamãe tá utilizando. Pode pegar tudo que tiver lá dentro. Pode pegar a carteira. Tá vendo, gente? As crianças também entendem bem da questão de dinheiro. E aí, como eu tava falando, né, voltando aqui pro vídeo, não é só a questão do... Ai, meu Deus, até me perdi, gente. Mas é isso, ser mãe é isso. A gente é empreendedora, grava vídeo, trabalha, faz faculdade, e aí quando chega agora, a gente até se perde aqui nas coisas. Então, voltando, eu tava mostrando as relações, né, aqui com os bonequinhos de cada coisa. E eu sei que é um erro comum que todos nós fazemos, que é essa parte de juntar as coisas e também separar as coisas. E tem um problema quando a gente separa as coisas. Por exemplo, eu separei os meus pais da minha vida inconscientemente, como eu falei. Ninguém fala assim, eu acordei e vou separar meu pai e minha mãe. Não, é uma coisa inconsciente. Pra não sentir dor. Eu separei eles da minha vida e julgava eles em muitas coisas. Então eu tive que começar a colocar eles no lugar, porque aquilo que eu vejo separado eu não consigo ter na minha vida. Então como que eu ia integrar meu pai e minha mãe se eu me via separada deles? É outra coisa, por conta do abuso eu tinha dissociado as minhas partes íntimas. Então para conseguir ter alegria, prazer na vida e tudo mais, eu precisava aceitar isso, colocá-la de volta. Mas como eu falei, é uma coisa inconsciente. Então são várias coisas que a gente mistura e a gente coloca como identidade, e não é a nossa identidade. Então, nesses processos que eu tô vivendo, nesses últimos tempos, eu tô colocando cada coisa no seu devido lugar, porque antes de ter amor, existe ordem. Eu sempre falo do paraíso. Quando Deus criou lá o ser humano, ele criou ele para... primeiro, ele fez ordem, ele organizou o caos que existia no mundo, foi lá, colocou no jardim rios, animais, árvores, tudo com seus princípios, teve ordem, tudo que ele começou ele terminou, depois ele criou o homem, depois ele criou a mulher. Então a ordem ela vem antes do amor, e esse é um princípio. Então todas as vezes que a gente quer viver, e quando eu falo amor, eu falo também outras coisas que a gente quer viver na vida e a gente não consegue, por quê? Porque não tá em ordem a nossa vida. As coisas elas não estão no lugar, a dinâmica que a gente conhece de dor, de abandono, de rejeição, a gente vai conectando a coisas e colocando pessoas que não tem nada a ver dentro da situação, igual eu. Por exemplo, essa parte de abandono. Muitas vezes eu tava lá com alguém, não importa, qualquer tipo de relacionamento, inclusive no trabalho. E aí eu associava essa pessoa com um abandono, quando ela às vezes não conseguia suprir alguma carência ou algo que eu tinha. Mas ela nem é o abandono tá aqui, ó. É uma outra parte. Então, é isso, pessoal. Eu quis trazer um vídeo bem curto mesmo, mas eu queria trazer, temos ali o nosso convidado especial hoje, que é o Diego, no vídeo. Não vai ser cortado, gente, ele vai continuar aqui aparecendo no vídeo. Inclusive eu esquecendo aqui que eu tava falando, faz parte, porque isso é a vida real, e aqui vai ter vida real. Mas eu queria trazer essas coisas de dinâmicas pra gente olhar, né, que é algo que eu tô vivendo, e que vocês possam ver aí, talvez tenha alguma dinâmica aí de vocês que tá
não tá fluindo, não tá acontecendo, e às vezes é porque vocês estão colocando várias coisas no lugar. Depois me contem aqui no comentário se tem alguma parte na vida de vocês que vocês associaram. No meu caso, como eu falei, o abandono eu associei com pessoas, com os meus pais. E não só isso, questão do amor, como eu falei, mas tem tanta coisa, às vezes confiança, às vezes coragem. A gente associa uma palavra que tem um peso muito grande, que vai ser um recurso na nossa vida, a uma dinâmica que não existe. Isso vai atrapalhar nossos relacionamentos, vai atrapalhar, vai nos bloquear. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. Então o vídeo de hoje é sobre isso, colocar as coisas no devido lugar.